isso, né? Muito bom para você. Vamos seguindo na nossa live, agora a gente vai compartilhar a palavra de Deus, né? A gente vai ver o que Deus tem para nós nessa noite, irmãos. Uma palavra muito especial preparada para você e você precisa ouvir essa palavra, você precisa fazer com que essa palavra alcance mais pessoas. Vamos lá? Tá com a sua Bíblia aberta aí? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, tá aqui minha Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Esse vai ser o nosso tema de hoje. E aí, a sua cabeça tá cheia de quê? A sua mente tá cheia de quê? Nesse tempo agora de coronavírus, Covid-19, quarentena, isolamento, tanta coisa, gente, tanta notícia. E aí, o que você tá enchendo? De que você tá enchendo a sua cabeça, né? Você tá enchendo a sua cabeça de preocupações, você está enchendo a sua cabeça de notícias negativas, você está enchendo a sua cabeça de teorias, de hipóteses. Do que está cheia a sua cabeça agora nesse tempo, né? Você está trancado em casa, está com medo, né? O Senhor tem te fortalecido. Como é que é? Filipenses capítulo 4, versículo 8 é a palavra de Deus para todos nós nessa noite. Filipenses 4, 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, presta atenção aqui agora, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Vamos lá, irmãos, meditar um pouquinho nessa palavra aí. De que está cheia a sua cabeça? Onde estão os pensamentos do isolamento na sua vida, né? Filipenses, aqui trazendo um pouquinho do contexto, aqui falando um pouquinho de teologia agora para vocês. Filipenses é uma das cartas mais pessoais de Paulo. A primeira pessoa do singular é usada o tempo todo aqui dentro do livro de Filipenses. Volta e meia ele está falando eu. Se você abre lá em Filipenses capítulo 1, versículo 1, por exemplo, Paulo ele não sauda a igreja, Paulo apóstolo, mas ele vai saudar Paulo e Silas, servos do Senhor. Ele vai olhar para esses irmãos aqui, não numa hierarquia de cima para baixo, mas Paulo vai olhar para eles como verdadeiros filhos na fé, como se ele fosse um pai e estivesse tratando eles dessa maneira. E meus queridos irmãos, é a carta da alegria. Filipenses é o livro de Paulo que mais se fala da alegria. E aí vem uma situação muito interessante. Paulo escreveu isso aqui quando ele estava preso. Olha só, que coisa, né? Alguns vão dizer que ele estava preso em Éfeso, outros vão dizer que ele estava preso em Roma, mas ele estava preso. Ou seja, Paulo teve os seus momentos de isolamento, teve os seus momentos de quarentena, né, forçada, porque ele pregava a palavra de Deus e as pessoas prendiam ele, e ele teve por muito tempo isolado, e ele tinha que encher a cabeça dele com alguma coisa. E Filipenses é a carta da alegria. Paulo preso fala sobre alegria, Filipenses 4:4. Você já decorou esse versículo, você já sabe, né? Alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos direi, alegrai-vos no Senhor. O que nós aprendemos com Paulo, irmãos, nessa passagem é que a alegria do cristão, ela não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas a alegria do cristão está fundamentada numa vida entregue a Jesus, uma confiança, uma certeza espiritual de que Deus é quem cuida das nossas vidas. Isso é a esperança, essa é a alegria, essa é a paz do cristão, né? É a paz que Jesus nos dá em João 14:27. Deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou, né? A paz de Jesus, quando Jesus estava no meio da tempestade com os discípulos no barco, envolto uma tempestade, os discípulos achando que ia morrer, Jesus estava dormindo com a tempestade em volta. Isso é a alegria, isso é a paz que Jesus quer pôr no seu coração, e foi assim que Paulo vivia quando ele escreve para Filipos. É interessante que Paulo, ele não se importava muito com essa questão de prisão, que é muito interessante, né? Quando você vai lá para o livro de Atos, capítulo 16,
que é onde Paulo chega lá em Filipos, pregando a palavra de Deus. Você vai ler lá que Lídia se converte, sendo provavelmente a primeira cristã, a primeira convertida ali na cidade de Filipos. E depois Paulo ele vai então libertar uma moça, adivinha? Ele vai ser preso por causa disso. E nos diz a palavra de Deus que Paulo e Silas estavam presos, era já altas horas, e eles estavam louvando a Deus, então não tinha problema com isso, né? O ambiente não afetava a fé de Paulo, o ambiente não influenciava ele com relação à sua felicidade, à sua alegria, à sua paz, porque Deus está cuidando da vida dele, e ele sabe disso, e é por isso que ele vai dizer aqui pra gente agora, ele vai falar pra gente muito sobre alegria, ok? Meus queridos irmãos, então pense, Paulo estava preso, né, lá, e com bastante tempo para pensar, e aí ele vai escrever para os Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele vai falar sobre o que nós devemos encher a nossa mente. E você já deve ter ouvido isso: mente vazia, oficina do diabo. Você está enchendo a sua mente nesses dias agora de quarentena, que você está ficando em casa isolado, ou trabalhando num ritmo diferente, ou você está deixando a sua mente vazia? Então eu quero fazer a seguinte proposta para você. Filipenses capítulo 4, versículo 8 vai ser um filtro. O que é um filtro? Filtro é um sistema que retém algumas coisas e deixa passar outras. Filipenses capítulo 4, versículo 8 deve ser um filtro para você agora em dias de quarentena, em tempos de coronavírus, sobre o que você deve encher a sua mente. Paulo aqui ele nos dá uma lista, né? Ele coloca para nós critérios de coisas que devem encher ou não devem encher a nossa mente. E olha só, vamos olhar junto aqui para esse texto. Nos últimos dias, para os irmãos da igreja, eu tenho citado muito Filipenses 4, 6 e 7, né, que é: não andem ansiosos por coisa alguma. Você pode acompanhar, você deve estar com a sua Bíblia aberta aí. Os irmãos da igreja sabem que pregação com a gente é sempre com a Bíblia aberta, né? Então nos diz a palavra de Deus que não fiquem preocupados. A NVI vai dizer: ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus seus pedidos de vocês pela oração e pela súplica e com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então que você vai perceber que nós temos o processo para a alegria acontecer no nosso coração em tempos de crise. Em primeiro lugar, versículo 6, troque a ansiedade, troque a preocupação pela oração. Resultado, versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês. Então, quando eu troco a ansiedade e a preocupação pela oração, Deus me coloca paz. Tá, mas e aí, o que eu vou fazer depois disso? O que eu vou fazer depois disso? Aí Paulo chega no versículo 8, finalmente, irmãos, né? Já se encaminhando para o final da carta de Filipenses. Finalmente, irmãos, você já tirou a preocupação do coração, você sabe que Deus está cuidando da sua vida, e agora, como você vai viver daqui para frente? Com que você vai encher a sua mente? Eu estou seguindo aqui as palavras conforme está na versão Nova Almeida atualizada NAA, tá bom? Mas se você tiver uma linguagem de hoje, uma NVI, pode estar um pouquinho parecido, um pouco diferente, não tem problema. Aqui começa dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, né? Nós devemos encher nossa mente com tudo que é verdadeiro. Nós vivemos um tempo de muita fake news, né? O que é fake news, né? São notícias falsas, notícias fakes, notícias que não são verdadeiras. E será que você, nesse tempo de quarentena, não está enchendo a sua mente de fake news? Será que o seu coração não está ficando preocupado, o seu coração está ficando pesado porque você está enchendo a sua mente de fake news? Cuidado, irmãos, a Bíblia diz, Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro, é tempo de nós ainda mais focarmos em Jesus, que é a verdade. João 8:32 nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então é tempo de você olhar para a verdade e não se deixar levar pela mentira. Tudo que for verdadeiro, é isso que deve ocupar a sua mente. A verdade, ela liberta, a mentira, ela escraviza. Então, pegue esse filtro de Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro, coloca agora diante de você, e só permita
que coisas verdadeiras entrem na sua vida, né? Sai fora, para de compartilhar fake news no WhatsApp aí, né? Tem uma galera aí que a gente tem que policiar às vezes nos grupos, né? Tem que dar uma policiada. Vai que tá ali compartilhando fake news. Quando aqui ó, dica pra você saber se notícia do WhatsApp é verdadeira ou falsa, hein? Dica preciosa aqui. Vai pegando aí pra você ver. Se no final da mensagem tiver um apelo, por favor, compartilhe, passe adiante, já tem alguma coisa errada, tá bom? Normalmente fake news vem com essa notinha lá no final de rodapé pedindo para passar para frente. Então toma cuidado, não compartilha fake news, compartilha a palavra de Deus. Pessoal que me segue aí nas redes sociais, Facebook e no Instagram, tem visto que todos os dias eu tenho compartilhado um versículo, e naquele versículo eu medito o dia todo, eu fico pensando sobre ele. Então para de compartilhar fake news, compartilhe a palavra, não deixe que fake news entre na sua mente, não deixe que mentiras entrem na sua mente, mas deixe que apenas a palavra de Deus. Seguindo o texto bíblico, né? Ainda eu quero falar que esse tempo, uma coisa boa para você encher a sua mente, é a palavra de Deus, lógico, né? Lógico que é a palavra de Deus. E olha só, não tem desculpa agora para a vida devocional. Você está lendo a Bíblia e orando todo dia, é o mínimo. Você já deveria estar fazendo isso antes da quarentena, antes desse tempo de isolamento, não sei como é que você está, mas agora não tem desculpa. Vida devocional é a base da vida cristã. Se você não lê, não ora todos os dias, se você não tem um relacionamento com o Senhor todos os dias, peraí, meu irmão, como assim? Como assim? Então, primeira coisa, enche a sua mente tudo que é verdadeiro. Leitura da Bíblia, oração todos os dias. A gente vai agora, já 3 anos de ministério aqui com os irmãos da Igreja de São Luís, batendo nessa tecla, todo dia, todo fim de semana, para todos os ministérios. Leitura da Bíblia e oração, o céu alimenta a sua palavra. Você já fez a sua devocional hoje? Não vai dormir sem fazer a sua devocional. Agora sim, seguindo o texto bíblico, vai dizer tudo que for respeitável. A gente vê muita falta de respeito por aí, né? Até mesmo pessoas que vão expressar opinião diferente. O cara tem uma visão política diferente da minha, o cara é de direita, o cara é de esquerda, mas você não pode desrespeitar a pessoa, por mais que ela pense diferente de você, né? Nós não gostamos de ser desrespeitados e da mesma forma nós não devemos desrespeitar as pessoas. Então tudo que for respeitável, o texto bíblico continua dizendo tudo que for justo, nada de injustiça. Tem muita injustiça sendo cometida por aí, então calma aí, presta atenção. Não vamos ser, como você consegue olhar se uma coisa é justa ou é injusta? Você precisa analisar e refletir. Não engole tudo que você vê por aí, tudo que você assiste, né? Tenha discernimento, irmão, tenha discernimento, né? Reflete naquilo ali que você está ouvindo. Aí você vai saber julgar se é justo, se não é, se parece, né? Às vezes nós somos enganados. O texto bíblico, seguindo aqui na palavra de Deus, vai dizer tudo que é puro. A gente não pode deixar impureza, sujeira entrar na cabeça da gente agora, né? Você tomaria um copo de água? Eu não tomaria. Você quer tomar um copo de água limpa, um copo de água pura. Você vai deixar coisa suja entrar na sua cabeça? Nesse tempo agora de pessoal mais conectado, pessoal mais na internet, e agora eu falo para a juventude, né? Tô vendo, tem alguns dos nossos jovens estão nos acompanhando agora também. Tá na internet olhando o que, rapaz? Moça, tá olhando o que na internet? Tá deixando com que coisas impuras entrem nos seus olhos, entrem na sua mente? O filtro de Filipenses 4:8 vai dizer assim para nós, ó, tudo que for puro não contamina. Não contamina a sua mente, não contamina a sua fé. Não deixa, né? Não deixa. Aproveita esse tempo de outras formas. Só deixa coisas puras entrar na sua vida. O texto bíblico vai dizer tudo que é amável, né, que contém amor. Nós fomos criados para amar. Nós devemos encher a nossa mente de coisas amáveis, né? Aquilo que você está consumindo nesse tempo, que você está absorvendo, são coisas que vêm com amor junto. Você está transmitindo amor, também tem amor nisso, ou tem muito ódio, tem muita briga, tem muito rancor. Cuidado por aí, né? Irmãos, já encerrando, tá bom? Tem muita gente aí acompanhando a gente ainda, não vou acabar, a gente vai orar ainda no final, tá bom? Você que tá, mais uma vez, falando com você, né?
Tem mais gente chegando aí, o Iris Pereira e outras pessoas. Você tá passando aí no Facebook, rolando página, para aí, Deus vai falar com você. Não corre a página, né? Deus vai falar com você aqui, live da Igreja Batista de São Luís. Sou o pastor Wagner e nós tivemos o nosso momento como igreja aqui agora. Tá joia? Eu gostaria de concluir aqui a palavra de Deus, o momento. Se você encher a sua mente de porcaria nesse tempo agora, que você tem muito tempo disponível, você vai ficar cada vez mais desesperado, preocupado e pensando besteira. Não desperdice tempo. Não desperdice esse tempo que Deus está te dando agora para você passar com a sua família, tá bom? Encha a sua mente com leitura da Bíblia, com oração, leia um bom livro, assista um bom filme. Eu assisti semana passada o filme cristão Mais Que Vencedores, eu super indico. O pessoal aí é muito bom mesmo, né? Se você tem alguma dica de filme bom para assistir, deixa aí nos comentários para os irmãos olharem também e participarem, né? Faça cursos, né? O pessoal da Faculdade Batista Pioneira disponibilizou gratuitamente um curso de capacitação ministerial de doutrinas bíblicas básicas de graça. Só você acessar o site Faculdade Batista Pioneira, vai ter lá, né? Sei lá, estude um idioma, baixe o Duolingo no seu celular, estude inglês, espanhol, alemão, sei lá, né? Pratique um instrumento musical, né? Você tá tocando em casa, você que toca, você não toca, vai aprender. Tem milhares de vídeos no YouTube que pode ajudar você a aprender a tocar um instrumento. Esteja com a sua família, converse com a sua esposa, brinque com seus filhos, saia do celular um pouco, né? Mude, né? Aproveite esse tempo para você reavaliar as suas prioridades e não se esqueça de colocar Filipenses 4:8 como filtro do que você deve encher a sua mente, tá bom? Encha a sua mente só com aquilo que passar no filtro de Filipenses 4:8, tá aqui? Ó, palavra de Deus para você, Filipenses 4:8. Você vai conseguir ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável nesse tempo. Tá bom, pessoal? Nós vamos agora, essa foi a palavra. Nós vamos